Olá, Brasil! Bem-vindos ao De Frente Cultura, o programa de entrevistas com pessoas proeminentes do mercado financeiro. Hoje nós vamos conversar com André Eduardo Demarco, diretor de autorregulação da BSM Supervisão de Mercados. André é um profissional altamente qualificado, com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais. É um bom amigo meu e eu sei da sua competência, porque acompanho a sua carreira também há quase 30 anos, já que eu trabalho com a Bolsa há 27 anos. André é um expert em regulação e legislação, além de saber tudo de CVM, Banco Central e B3, onde ele trabalhou por 3 décadas. Agora, André assumiu a BSM e é disso que vamos falar hoje também. Esse é um prazer e uma honra de ter aqui. Obrigado você, Pablo. Obrigado você pelo convite e o prazer de falar para todos os seus ouvintes aqui. Ah, que isso, cara. São tantos anos, né? Por 3 décadas ali na Bolsa, a gente se encontrando. Ô, André, a gente vai falar um pouco de você, vamos falar um pouco da sua carreira, mas eu quero primeiro começar com os leilões. O André, para quem não sabe, ele era o responsável, né, pelos leilões da B3, aqueles que o Tarcísio quebra o martelo lá, né, André? Quanto tempo você ficou tocando os leilões? A parte de leilões eu toquei de 2001 até agora, recentemente. Nossa, final do 20 anos. Do ano passado, praticamente 19, 20 anos nessa atividade, uma atividade que dá muito prazer e orgulho em fazer. Eu me lembro que eu ia para Curitiba pela BR-116 antes e agora, depois da privatização e da concessão, e a gente vê o efeito positivo para a sociedade. Privatização que você martelou. Que eu martelei lá os leilões. Que bonito, que legal. Eu já participei de vários leilões, é realmente emocionante, é muito legal lá. É bacana. Mesmo. Eu quero contar uma história bacana pro nosso público, né? Queria contar, não sei se quem está nos assistindo deve saber que a Bolsa tem um sistema que chama Circuit Breaker, né? Que trava a Bolsa quando a Bolsa cai muito. Se a Bolsa cai 10%, trava. Para a Bolsa 1 hora, os negócios, meia hora, depois trava 1 hora. Se tiver 3 Circuit Breakers, trava, fecha pelo dia inteiro, né? O ano passado, na crise do coronavírus, a gente teve um dia que quase teve 3 paradas. Isso. Teve 2 e uma faltou 0,2%. Aí o Federal Reserve, o Banco Central americano, entrou comprando, avisou que ia fazer repo à noite, ia fazer recompra de títulos à noite, ia injetar 500 milhões de dólares no mercado. Aí as bolsas subiram, entraram no leilão de alta, mas quase parou, né? Inclusive tem um vídeo meu que foi famoso disso aí. Mas, André, eu queria que você contasse essa história que eu sei que você me contou já, né? De como começou, como foi criado o Circuit Breaker aqui no Brasil. Conta essa história, que é interessante. É uma história legal porque é muito real tudo isso que a gente viveu, né? Em 97, a primeira vez que a gente estava sentindo de fato o efeito da globalização nos mercados de capitais, e a crise da Ásia já estava totalmente configurada. Na madrugada tinha afundado as bolsas. Na madrugada já vinha, né? Obviamente a gente tem que fazer uma primeira análise e rapidamente a gente desenhou isso. Nesse dia vocês chegaram mais cedo? Foram mais cedo? Teve dias que a gente nem saiu da Bolsa. Nossa, virou noite lá. Virou noite para discutir a melhor forma de construir a regra. Tá. É uma regra que tem uma finalidade de conter um pouco o lado emocional, o pânico que causa nas pessoas a destruição do valor. Mas naquela manhã... Eu me lembro do pânico, foi muito forte. E aquela manhã foi uma surpresa, porque como a gente já tinha o efeito da Ásia e da Europa, que estava em curso naquela manhã... A Ásia tinha afundado na madrugada, a Europa já tinha aberto afundando, e ele estava aqui esperando abrir o Brasil. A expressão que a gente usa, né? Derretendo. Né? Derretendo. E a gente falou, pô, derretendo porque o sol vem da direita para a esquerda. Né? E tá queimando tudo. Então, como é que a gente faz agora para segurar um pouco esse movimento no Brasil? Claro. E aí, a gente ri hoje, né? Na época foi horrível. Na época foi horrível e tinha o lado da inovação. Né? Então eu me lembro direitinho que a gente teve que subir rapidamente até o 10º andar do prédio da Bolsa. São 10 andares. 10 andares, um dos prédios da Bolsa, o da 15 de novembro, 10 andares, e tava com problema no elevador. Tinha 2 crises, afundando a Bolsa lá e o elevador quebrado. Mas na verdade, do ponto de vista prático, só tinha uma, a minha, que eu tinha que subir de escada daqueles 10 andares. Eu subi, né? Talvez hoje com certeza não subiria. Né? Isso faz 25 anos, né? Isso 24 anos, é isso aí. Então a gente já estava mais novo, meu. E aí, eu estava sentado na mesa da Ativa naquela época. Eu estava na Bolsa já naquele momento há 6 anos. E aí, quando eu cheguei, não tinha fôlego para falar. Subiu de escada correndo. Literalmente. Mas aí demorou um pouco para se recuperar e ali a gente decidiu. Chegou sem voz lá em cima. É porque é aquela medida provisória, né? Você sobe a medida e executa a medida no mesmo dia. Então, como assim? Não entendi. É uma medida de emergencial, uma medida que você tem que tomar. Vocês mudaram uma regra da Bolsa naquele momento? Construímos a regra, não existia regra. Ela era nova, de fato.
E aí a gente... Mas na hora ali, esse é o caso que você falou que ficou 2, 3 dias aí desenhando. Virou noite, criou a regra. Exatamente. Do circuit breaker. A regra 1 e a regra 2. Queda de 10% para meia hora, queda de mais 5%, chega 15% de queda da bolsa para uma hora. Mas a bolsa volta, anyway, por pelo menos meia hora. Tá. Né? Aí depois que se criou a regra que se caísse mais 5 para 20, aí fecha pelo dia. Essa regra foi colocada em prática em 97, em 98, em 99, crise do Brasil, da moeda, crise da Rússia, para quem se recorda. Em 2001 não foi a regra do circuit breaker, foi uma medida emergencial do World Trade Center. Aí veio em 2008, né? E em 2008, com a crise imobiliária do mercado americano, a regra voltou a ser praticada, efetivada. Qual regra? A regra do circuit breaker. Tá. Só que teve um tempo depois teve um tempo que entre 1999 e 2008, óbvio que tiveram quedas, é um mercado volátil, mas não que acionassem a regra do circuit breaker. Que não acionassem, entende? Mas a regra estava lá valendo. Sempre esteve. Desde 97. Entendi, achei estranho, entendi. E aí, em 2008, a gente passou por um novo momento, né, de crise mundial. Sim. E ali a gente teve a oportunidade de reformar a regra. Isso é um desafio regulatório. Uma regra, ela tende a se tornar uma regra caduca. E você sempre envolvido na criação de regras, sempre aí na cúpula, ali no comando. Sempre. Em 2008, a gente criou a regra 3. Né, porque a regra 3 ela tinha uma característica: se chegar a 20% de queda, né, só existe a regra 3, que passou pela 2 e pela 1. A bolsa para sem tempo definido, pré-definido, como meia hora, uma hora. Mas com então uma certeza. É que fecha. Não fecha. Pode não fechar, depende ali, não tem regra. Você decidiria, ou hoje o novo diretor decidiria? Toda a diretoria colegiada da bolsa participa dessa decisão. Entendi. Né, só que tem uma regra importante: a gente volta a bolsa por pelo menos meia hora. Isso é para garantir liquidez para as pessoas que estavam no meio de uma transação. Tá uma posição grande ali, precisa zerar alguma Exatamente, está comprado, ou está vendido, começou um day trade. Um day trade, não tem o dinheiro para zerar, para ficar posicionado. Exatamente, aí vira um risco sistêmico que é desnecessário. Claro. Então a meia hora ao final do pregão, ela é garantida de qualquer forma. Só que se acionar a regra 3, você não tem um tempo pré-estabelecido de parada. Entendi. E deixa eu te falar, você foi muito tempo do pregão Viva Voz também, lá no meio, lá daquela bagunça, lá aqueles operadores. Aquele tempo dá até saudade. Eu cheguei a trabalhar ali como assistente de pregão, na BMF, né? Bacana. Conta um pouco dessa época, é alguma coisa interessante. Foi quando eu entrei na bolsa. Entrei na bolsa em 1991 para trabalhar na parte de tecnologia do pregão. A tecnologia nessa década. Né? E no primeiro ano de bolsa eu tive uma oportunidade de trabalhar no pregão Viva Voz como fiscal de pregão, sempre representando a bolsa. E eu trabalhei no pregão da Álvares Penteado. Em 1993 a bolsa mudou o pregão para a rua 15 de novembro. E em 1998 a gente fez uma reforma grande no pregão. O pregão foi perdendo liquidez de negócio. Mas aí eu tive a oportunidade de retomar um pregão. Né? Em 2005 a gente encerrou a negociação do pregão Viva Voz da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas em 2007 nós tivemos 2008, 7 para 8, nós tivemos a fusão entre BMF e Bovespa. E a BMF no pregão de derivativos, esse que você foi assistente, tinha o pregão ainda. Então ainda assumiu um pedaço do final da história do pregão da BMF. E desde então o pregão é só um pregão eletrônico. Ô André, então que grande diferença você acha que tem da Bolsa de 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou até 30? Quais são as grandes diferenças de quando você começou? Eu vou botar lá longe mesmo para ter diferença. De quando você começou e agora? Acho que a Bolsa é uma empresa tamanho, proporção global, volumes, mundial. É uma bolsa comparada às bolsas mais avançadas do mundo. Ela cresceu muito em tecnologia. A Bolsa é uma empresa de infraestrutura de mercado. Ela oferece ao mercado tecnológica, né? Tem uma grande componente tecnológica, até para ter todo esse aparato de continuidade, alta disponibilidade. É um negócio que não permite interrupção. Então, para isso, você tem que se desenvolver e crescer muito em investimentos de tecnologia. São 4 grandes infraestruturas de negociação, de registro, de liquidação e de depositária. Então a Bolsa ela foi se desenvolvendo, crescendo. Em 99 nós tivemos o primeiro movimento de consolidação das bolsas no Brasil, que foi a criação da Bovespa, a Bolsa do Brasil. Antes disso as bolsas tinham bolsas regionais no Brasil, a própria Bolsa do Rio, né, que sofreu muito com a década de 80 por conta do Naginarras, e depois a Bolsa de São Paulo foi ganhando mais
repercussão e concentração de negócio. O início da Bovespa, então, foi a junção de várias bolsas regionais. Sim, mas antes da Bovespa, você tem a Bolsa de Valores de São Paulo. Sim, sim. Que era o nome original que era a principal que juntou todas. Exatamente. Aí depois vem lá, acho que 2007, que vira BMF Bovespa. 2007. Não, aí depois nasce a BMF. Depois a BMF nasceu em 1986. Tá. Né? No mercado, principalmente, fundamentalmente no mercado de ouro. Verdade. Depois isso evoluiu para o mercado de taxa de juros, o mercado de índice e o mercado de commodities, né? Que vinha também de um negócio da bolsinha, a bolsinha de commodities, de produtos agrícolas que já existia no Brasil. E em 2007 tem uma grande mudança regulatória no Brasil e as bolsas podem abrir capital, se tornam empresas de capital aberto. E ato seguinte, né, a gente teve a fusão entre BMF e Bovespa, criou-se a BMF Bovespa e mais adiante, né, a gente teve agora em 2017 a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, que era o mercado de balcão, administrador de mercado de balcão, criou-se a B3, que hoje responde pelos mercados de bolsa e mercado de balcão. E aí assumiu o Gilson Filho, que é o nosso gigantesco. Pô, que coisa. Eu lembro de eu fazendo as boletas à mão, operando as coisas, tendo que achar contraparte para bater as coisas no pregão. É isso aí. Era fascinante. Poxa, André, você é realmente um ativo da Bolsa, né? Quanto conhecimento, quanta história. E hoje são quase 4 milhões de investidores na Bolsa, mas eu tenho a impressão que esse número ainda é pequeno. Qual é a tua impressão? Você acha que vai crescer bastante? Eu acho que tem um contexto, né? Tem um contexto que são vários fatores que fazem esse número mudar no tempo. Primeiro é o contexto da educação financeira, da capacidade de entender, de administrar o seu próprio recurso, né, de forma autônoma, conhecedora, né, conhecedora dos riscos de renda variável, conhecedora dos riscos de mercado. Agora, é óbvio que comparado à população brasileira, e mais do que isso... Hoje saiu 203 milhões somos. Pois é, mas comparado à população ou à população economicamente ativa, potencialmente sim, óbvio que a gente tem... E o número de correntistas, né, contas correntes de depósitos que existem no Brasil, um dado do Banco Central, a gente tem muito potencial, óbvio que a gente tem, mas óbvio que isso aqui depende de uma série de coisas, entre elas, a questão do acesso, que evoluiu muito. Eu me lembro, em 1999, nós criamos o Home Broker. E o Home Broker, em 1999, para alguns talvez não seja nenhuma hipótese de visualizar isso, ele funcionava por linha de escada. Modem em linha de escada com 33 kbytes por segundo de conexão. Isso não dá nem um décimo dos nossos celulares. Hoje a gente fala de 400 mega em fibra ótica. É outra realidade. Então essa promoção do acesso, né, essa promoção da tecnologia, da informática, da portabilidade, da mobilidade de acesso por tablet, telefone, celular, tudo isso faz com que esse número seja impactado. E ele seja impactado também pelo contexto que o Brasil recentemente vem vivendo, né? A gente espera que isso seja sólido, seja sustentável, que é queda de taxa de juros, né? E aumento da disposição das pessoas em buscar um maior retorno do capital investido. Né? Só que essa relação, e é uma frase comum no mercado, conhecida, there is no free lunch, não há almoço de graça. Claro. Então, se você quer correr mais risco, você sabe que você pode ter uma rentabilidade maior. Por outro lado, se você não quer correr mais risco, você não tem essa predisposição, você tem que procurar ativos que tenham essa característica. Então, 4 milhões próximo dos 4 milhões. É um número muito bom, comparado a talvez 6 anos atrás, né? Mas potencialmente o que a gente tem que trabalhar aqui é sempre o processo de educação financeira, de conhecimento das pessoas, né? Delas procurarem as fontes de conhecimento necessárias. Claro. Tem uma importância muito grande, e recentemente anunciada pela CVM, de educação financeira, colocar essa disciplina dentro da formação das nossas crianças, porque ao final de tudo, a gente tem uma grande expectativa, né? Que o mercado de 210 milhões de consumidores... Foi 213, hoje saiu. Ele tem uma capacidade muito grande de gerar riqueza. Para as pessoas que participam do mercado secundário, que é a Bolsa, como as pessoas que participam do mercado primário, que é o momento em que a empresa vai à Bolsa se capitalizar, para desenvolver projetos para quem? Para a sociedade. Então essa é a lógica de construção do mercado de capitais. Bacana. E agora falando da sua BSM, né, que é a autorregulação da B3, né? Tem muita gente que não entende muito bem. O que é, assim, em poucas palavras, de um jeito simples para o pessoal entender? O que é a BSM? A BSM é uma subsidiária, uma empresa do grupo B3, responsável pela a atividade de autorregulação, supervisão e fiscalização dos mercados que pertencem à B3, que são administrados pela B3.
investidores. O que significa basicamente isso? É observar, né, o cumprimento das regras estabelecidas pela CVM, pelo Banco Central, né, e por outros reguladores, como também pela própria Bolsa na sua administração de mercado. Então é a observância das regras pelos participantes de mercado, estou falando aqui de corretoras, distribuidoras, agentes autônomos de investimento, que são intermediários desse mercado, e também a observância da regra pelos investidores. Entendido. Né? E aí qualquer tipo de investidor, você tem investidor pessoa física, pessoa jurídica, você tem não residente, investidor institucional, é a combinação desse ecossistema que faz com que o mercado funcione e gere a atividade principal dele, que é a capitalização, o funding para as operações do mundo corporativo. Tá. E aí na linha do pessoa física e da educação, que até nós lá da XP temos um papel relevante, né? Os agentes autônomos, falando do pessoa física, né? A gente tem que proteger o pessoa física, a gente tem que educar ele para ele poder investir direito. E eu sei que lá, e eu quero que você explique para os nossos ouvintes aí, tem um mecanismo que protege os clientes. O mecanismo de ressarcimento de prejuízos, MRP. Explica um pouco do MRP para as pessoas físicas que estão escutando a gente. Como é que está lá investindo na bolsa, lá perde dinheiro, que aí? Vamos lá, primeira coisa, o MRP é um mecanismo de ressarcimento, proteção ao investidor. Proteção ao investidor não significa tutelar investidor. Não é que ele perdeu dinheiro e vai ligar lá. Não é FGC, não é FGC. Exatamente, aliás, excelente, porque as pessoas costumam mentalmente comparar o mecanismo de MRP ao Fundo Garantidor de Crédito. E eles têm propostas totalmente diferentes. O Fundo Garantidor de Crédito, administrado pela FGC... Lá do Daniel. Exatamente, ele vem de uma composição... Daniel Lima, que vai ser entrevistado aqui, o Daniel. Que ótimo. E é muito importante porque as pessoas tendem a confundir, só com esclarecimento. É uma frase que eu uso muito. Compartilhar conhecimento é a coisa que vai levar a gente para um outro patamar. Sim, o Daniel também é um gigantesco. Então, o Fundo Garantidor de Crédito tem uma proposta com base num depósito compulsório, ressarcir investidores de instituições financeiras. O FGC é assim, o cara comprou um CDB, o banco quebrou, o FGC vai lá e paga até 250 mil. Até um limite. Perfeito. Isso não tem nada a ver com o MRP, né? Absolutamente nada a ver. Então, como que é o MRP? Nada a ver pelo próprio limite de ressarcimento. O MRP tem um limite de ressarcimento de R$120 mil. E o MRP está fundamentalmente associado a problemas, a critérios de elegibilidade ao investidor. Primeiro, tem que ser um investidor de um intermediário autorizado a operar no mercado. Então, por exemplo, o cara está lá na XP, um cliente da XP, por exemplo. Um cliente da XP pode ser elegível ao MRP. Segundo, quais são as condições que tornam a elegibilidade ao MRP quando o cara tem direito, verdadeiro. É isso. Quando o cara tem direito, se for um problema de execução de ordem, se o operador dele errou. A gente já foi operador, a gente sabe disso, né? Compra 1.000, eu entendi 3.000. Compra 1.000, eu digitei 100. Eu digitei 10 mil. Então isso a gente chama de execução indevida. Compra CSN, o cara compra um outro papel. Compra BS, sei lá. Compra CSN e o cara vende. Então todos esses... Ou compra CSN a R$30. Ele compra 30 e 30. Isso é uma ordem limitada. E ele compra mais caro do que R$30. A 30 e 30. A R$30 e 30 centavos. Então a execução isso que é a ordem, né? Errou na execução. Aí ele tem direito. Ele tem direito, desde que ele atende os critérios. Tem que ser um investidor cadastrado de uma instituição intermediária autorizada a operar nos mercados de bolsa. Isso só é cabível se for ativos de mercado de bolsa, ações, derivativos, valores mobiliários de mercado de bolsa. Não vale para valores mobiliários de mercado de balcão. Então se ele vai lá comprar um papel de renda fixa por exemplo, não vale. Uma debênture, um CRA, um CRI, não se aplica o MRP a esse tipo de valor imobiliário. Outro critério de elegibilidade, ele tem que ter todos os documentos e as evidências que comprovem a falha. Então esse talvez seja um dos grandes problemas hoje para o investidor se recorrer a esse mecanismo. Então ele tem que gravar ligação, print de tela, com horário, com data, com hora. Tem que ter. Tem que ter as provas. São elementos para o critério de elegibilidade. É meio que como se fosse um pequeno julgamento, é isso? É um julgamento. Um julgamento. E ele tem que fazer essa reclamação num prazo máximo de 18 meses, 1 ano e meio, da data da ocorrência do evento. Porque, na verdade, o cara vai meio que saber na hora ali, já no dia seguinte ele já tá bravo. Normalmente, o pedido de solicitação de ressarcimento acontece em semanas depois do evento.
aumentou. Claro, né? claro. Então esse é o conjunto de coisas que tornam o critério de elegibilidade. Falhas de plataforma? Sim, porque pode ser uma falha de plataforma que gere... Mas aí tem que dar o print. Tem que dar o print e toda instituição, por força regulatória, ela tem que dar alternativas ao investidor. Claro. Então, se ele tiver um problema no canal de atendimento da plataforma, ele tem que ter uma forma de ser atendido por telefone, por chat, por WhatsApp, de alguma forma catalogada e registrada pela instituição. Se a instituição dá, e ela tem que oferecer um canal alternativo, e se o investidor não usou o canal alternativo, não cabe o ressarcimento. Interessante. Olha que interessante. Ele tem que ter tentado, se não tentou. Sim. Se ele pega, vai lá, só de, não, agora já vou reclamar. Como não vale, eu acho. Eu ia comprar e achei que ia subir. Subiu, eu não comprei, eu quero dinheiro. Tem disso não, já. Não pode. E o risco de renda variável. Eu pensei em vender, não vendi, caiu. Pois eu devia ter vendido. Então, claro. Tem que ser um fato concreto. Tem muita reclamação de gente assim maluca que fala coisa que nada a ver? Eu vou dizer que é maluquice, mas tem muita imperfeição e desconhecimento. O que gera um trabalho muito grande, né? Por volta de 70% das solicitações não são concretizadas. O cara tá reclamando por reclamar. Aí o cara vai lá, pede dinheiro e quer reclamar para ver se alguém devolve. Não é, talvez não Cuidado, seja necessariamente... Não é assim, hein? Tem aqui um cara muito importante, com muito conhecimento, tomando conta de tudo. E não é, talvez, má fé necessariamente, mas às vezes é desconhecimento. Outro evento que tem acontecido, né, recorrentemente aqui, existem critérios de administração de risco por parte da instituição financeira ou a corretora que o atende. E ela tem a faculdade de administrar isso, e se o risco se tornar um risco desnecessário do ponto de vista da administração dela, ela pode acionar um processo que se chama liquidação compulsória. Sim. E o que é liquidação compulsória? Ela zera o investidor. Não é o investidor que está se zerando. Zerando significa encerrando a operação. Ela faz isso para mitigar o risco de perdas. Mas também até para proteger ele, às vezes. É uma forma de proteção ao investidor. Claro, e tem investidor que não entende isso. Então ele acha que teve um prejuízo porque teve uma operação que não foi ele que fez. E se a corretora não tivesse zerado ele, esperava um pouco, ia perder um pouquinho, mas depois ia voltar tudo. Mas ele tem que depositar as margens. Esse é o problema do investidor, deixar de ser investidor e passar a ser torcedor. Especulador também. Torcedor. Né? E a CVM tem alguma relação com isso ou isso é só que só cabe a BSM? Não, esse é um processo regulado, né, estabelecido pela CVM por meio de uma regulação específica que é a instituição da CVM. Ela estabelece a existência desse mecanismo e a administração desse mecanismo. Tanto é que nas decisões que são tomadas na BSM cabem recurso, desde que atendidos os critérios de elegibilidade. Isso é outra coisa importante. Não é o recurso pelo recurso. Só vá ao recurso aquilo que faz sentido, porque cabe a elegibilidade do ressarcimento. E esse recurso pode acontecer em duas instâncias. Na própria BSM, por meio de um conselho de supervisão, que é uma das 3 estruturas da BSM. A BSM tem o departamento de autorregulação, o diretor de autorregulação e o conselho de autorregulação. Então, cabe recurso ao conselho de autorregulação, formado por 10 conselheiros, e também tem uma alternativa ao investidor de promover o recurso, ou pedir o recurso à CVM. Então, a CVM ela administra isso, a CVM é a reguladora da Bolsa, a CVM é a reguladora da BSM. Então ela cuida disso como regulador. E André, então pra gente, estamos finalizando aqui, se você pudesse dar alguma dica para os investidores não caírem em ciladas, que dica você daria para as pessoas físicas? Eu acho que cada vez mais o papel do investidor é procurar instituições que tenham, primeiro, sejam autorizados a fazer intermediação, profissionais que sejam autorizados, credenciados junto ao regulador, né? Pessoas que sejam associadas às instituições financeiras que tenham processos e são entidades reguladas. Então não caiam no conto de sereia, não caiam no milagre do rendimento, não caiam na proposta impossível de ser alcançada. Né? Hoje o mecanismo de promoção de mercado acontece por meio de redes sociais, por meio de um influenciador. Muito charlatão na internet. E é esse o problema. Cuidado com isso, gente. Cuidado com os charlatões da internet. Esse é o problema, né? Então as pessoas podem ter uma história triste para contar, mas o quanto que elas deixaram ser envolvidas nessa situação. Eu queria te dar um presente, amuleto, né? O touro, não sei se você sabe, a gente tem a fábula do touro e do urso, da bolsa, né? Mas lá na Ásia, o touro, por milhares de anos já, bem antes de ter a fábula do touro e do urso, o touro, ele significa prosperidade na Ásia. E aí eu pedi para fazerem uns amuletos, né? De um touro subindo nas moedas de ouro, né? E eu queria dar ela para você
Eu queria dar para você, que é uma pessoa próspera, para você brilhar mais. Obrigado. E você ter mais sucesso, né? E ter mais prosperidade na sua vida. Muito como obrigado. Agradecimento pela sua visita aqui e ter participado com a gente aqui no De Frente com o Touro. É uma honra ter uma pessoa, né, do seu calibre aqui conosco, dividindo seu conhecimento com o público da Jovem Pan. Fico muito agradecido. Você tem tantas histórias interessantes, a gente daria pra gente ficar aqui conversando horas e horas. André, muito obrigado pela sua presença. Quer mandar um recado aí pro nosso público final? Pode mandar. Acho que o mais importante de tudo, pessoal, busquem sempre conhecimento. Conhecimento é a célula motora dessa sociedade que a gente vive. E o conhecimento tem muito mais valor quando ele é compartilhado. Então, se você tiver algum conhecimento, compartilhe. É assim que a gente vai evoluir. É isso aí, André. Obrigado demais pela presença. Valeu. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Tchau, Brasil. Até a próxima. Até o próximo De Frente com o Touro. Valeu! Vai, Torinho! E hoje, então, você acha que os investidores buscam mais por informação? Por que esse anseio por mais informação do lado do investidor? É porque as informações estão mais rápidas ou o investidor mudou um pouco o perfil? Eu acho que as duas coisas, né? Quase que um pouco o ovo ou a galinha, mas a questão é que quanto mais informação, melhor a qualidade da decisão, né? Então, acho que é basicamente isso hoje. Tá. E hoje como você está vendo o mercado hoje em dia, né? Hoje os agentes autônomos de investimentos, eles têm ajudado bastante os investidores, por exemplo, a sair da poupança e investir em outros produtos, né? Como que você enxerga esse mercado de hoje? Olha, além da velocidade, da qualidade da informação e da disponibilidade da informação, também tem muito mais produto hoje do que tínhamos no passado. Tá. Antigamente você tinha dois produtos. Hoje você tem uma enormidade de produtos, alguns com um pouco mais de risco, um pouco mais de sofisticação, e o papel do agente autônomo, por exemplo, da corretora de um modo geral, é esclarecer isso, demonstrar os fatores de risco e distribuir esse material e levar esse material ao investidor, né? Então, acho que basicamente hoje é a quantidade de produtos e a qualidade que eles têm. Tá. Então, como presidente da Ancor e presidente da Plana, é assim que você enxerga o papel dos agentes autônomos? Ou como você vê o papel dos agentes autônomos? Como que você acha que eles deveriam ser? Eles deveriam, né, trazer essas informações? Né? Óbvio, a gente sabe, por exemplo, né, tem alguns agentes autônomos ouvindo a gente sabe que eles não podem, por exemplo, gerir a carteira do cliente, tomar decisões pelo cliente. Como que você vê o papel do agente autônomo no mercado de hoje? Olha, a gente entende que o agente autônomo é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento do mercado, isso está dado, isso todo mundo pode comprovar, e subutilizado. Ele tem uma capacidade, tem um potencial que pode fazer muito mais pelo mercado. Por uma questão regulatória, de limitação, ele tem algumas travas, mas a Ancor vem, você conhece isso, você participa disso, ela vem trabalhando muito com o CVM, com outros organismos de mercado, para a gente tentar empoderar mais o agente autônomo, criar mais ferramentas, dar mais qualidade em alguns determinados produtos e que ele possa ter uma atividade um pouco mais abrangente. Mais ampla. Mais ampla, exatamente. Realização Jovem Pan News.